queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu devo chamar a sua atenção nesta manhã está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, nós leremos o versículo de número 16 e 17. Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 16, estas palavras do Senhor dirigida aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Bem, o nosso tema nesta manhã é o treinamento prático dos discípulos. Continuando este capítulo de número 10 de Mateus, nós retornamos às nossas considerações no Evangelho de Mateus. E se você é alguém que se juntou a nós recentemente, nós temos seguido versículo por versículo deste glorioso Evangelho de Cristo através de Mateus, do capítulo 1, e chegamos aqui ao capítulo de número 10. E se você se recordar do início deste capítulo 10, no versículo 1, nós lemos estas palavras, que o Senhor, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para os curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome, versículo 2, dos 12 apóstolos são estes. Bem, o que está acontecendo aqui é algo maravilhoso. Aqueles 12 discípulos estavam com o Senhor Jesus Cristo já por muitos meses. A aula inaugural deste seminário do Senhor Jesus foi aquele grande, glorioso Sermão do Monte, dirigido aos 12 em particular e toda a multidão dos discípulos. Ali ele ensina o caráter de um discípulo. Ali ele diz: os seus discípulos serão tão diferentes dos discípulos dos fariseus. Eles se comportarão como o seu Senhor. Eles viverão para o reino. Eles devem estar prontos a esperar a contradição, o antagonismo dos homens. E aqui neste momento, como discípulos, o Senhor agora os transforma, se eu posso usar esse termo, em apóstolos. A palavra discípulos é matatei, significa aprendiz. Até este momento, os 12 estavam aprendendo do Senhor, mas aqui e agora eles são apóstolos, eles serão enviados. Esse é o significado da palavra apóstolos. O Senhor os enviará para o trabalho prático. Eles aprenderam e agora eles devem entrar em sua residência, em seu campo de serviço. E para isso, eles não tinham feito nada até aqui. Eles não tinham pregado ainda o Evangelho, eles não tinham curado ninguém, eles não tinham feito nada, senão sentar-se aos pés de Cristo, aprender e observar o Senhor. Em muitos momentos eles estavam ali atrapalhando, como nós vimos. Havia muitas questões na mente deles. Eles não entendiam com clareza como o Senhor perdoaria pecados. A sua morte na cruz ainda não era clara na mente deles por que o Salvador deveria morrer na cruz. Até este ponto, eles pensavam, como os rabinos os tinham ensinado, que o Cristo que viria seria um rei neste mundo para trazer Israel de volta àquela era de ouro de Davi, expulsar os romanos, trazer prosperidade, seria o Messias da prosperidade. Mas gradativamente o Senhor passa a lhes dizer que ele deveria sofrer, ser humilhado, ser rejeitado pelos líderes, então ser crucificado. Ele veio para ser o rei do seu povo e não deste mundo, para salvar pecadores. E tendo então esta mensagem em sua mente, o Senhor agora os capacita com poder que eles não tinham para irem pregar e testemunhar do reino de Deus. Ora, o nome dos 12 apóstolos, então, de discípulos para apóstolos, foram enviados agora pelo Senhor em várias cidades. E aqui estão as primeiras instruções do Senhor Jesus Cristo, que vão até o versículo de número 15, sobre a maneira como eles deveriam se portar. Bem, eles foram enviados de 2 em 2 e foram revestidos de poder e autoridade, recebida diretamente do Senhor Jesus Cristo. E a comissão deles era ir e pregar o reino de Deus e manifestar a chegada do reino de Deus. De que maneira? Bem, os judeus sabiam, aprendendo dos profetas, que quando o Messias viesse, Isaías 51 fala sobre isso, Isaías 50, Isaías 52, Isaías 53, o Espírito do Senhor estaria sobre ele, e ele operaria muitas curas. E assim eles deveriam ir curando, limpando os leprosos, expulsando demônios e pregando o reino de Deus. Ou seja, eles iriam à frente, preparando o caminho para que o Senhor Jesus viesse naquelas vilas, naquelas cidades por onde eles passaram. Eles deveriam pregar o reino de Deus, isto é, pregar o Evangelho. O Evangelho é chamado de o Evangelho do Reino. Essa era a mensagem deles.
Eles deveriam comunicar a vinda do Messias, do Salvador, e testificar disso com o poder que o Salvador lhes deu, porque o Senhor faria a mesma coisa naquelas vilas e cidades. E assim, revestidos deste poder e autoridades, eles saem. E eles foram comandados, nós vemos nesses versículos, apenas uma breve recapitulação, a não levarem qualquer provisão extra para o corpo. Ali onde eles estavam, com a roupa do corpo, eles deveriam ir. Não lhes foi permitido ir para casa, preparar uma mochila com lanche, um sapato a mais, levar um pouco de dinheiro. Não, eles deveriam ir como estavam. E nós vemos isso no versículo de número 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Eles deveriam confiar e depender de Cristo para a sua provisão. Eles também não deveriam entrar na terra dos gentios, não deveriam sair das fronteiras de Israel, nem entrar entre os samaritanos, que era um grupo de judeus misturado com pagãos, mas deveriam ir somente às ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, a sua viagem não deveria ser muito longa. Eles deveriam estar ainda sob os olhos de Cristo. Seria muito difícil para eles entrar no território dos gentios e apresentar o Evangelho. E ainda havia o tempo dado por Deus para aquela nação de Israel ouvir o Evangelho e se arrepender. Esta é a razão por que eles permaneceram nesta primeira missão apenas em Israel. E eles deveriam seguir essa diretriz e não levar nada com eles inicialmente. Agora é interessante, o Senhor muda posteriormente essa diretriz, e lá em Lucas, no capítulo 22, 36, ele altera estas ordens. Veja comigo, Lucas 22, versículo 36, estas palavras. Disse-lhe, pois, ou melhor, 35, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a, porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Bem, o Senhor altera, e você percebe o que ele está fazendo aqui? Enquanto os discípulos estavam com o Senhor, na presença do Senhor, ele deu aquelas instruções, mas o Senhor partiria. Eles estariam agora sozinhos, assim por dizer, com a graça e o auxílio do Espírito, mas agora eles deveriam levar provisão. E assim ele altera essas instruções são também para nós. E eles foram comandados a seguir em frente, a pregar o Evangelho e entrar, como mencionei, somente em vilas de judeus, não ir para os gentios, não ir para os samaritanos, mas posteriormente ele altera este comando. E lá no capítulo 28 de Mateus, quando o Senhor sobe ao céu, ele dá esta última comissão aos discípulos, os enviando por todo o mundo. 28, versículo de número 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes aos 12, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos agora de todas as nações. Ou seja, ele altera. O Senhor os preparou ali naquele laboratório, assim por dizer, em Israel, junto com ele, e agora ele altera essas instruções para que eles levem provisão e levem o Evangelho, então, para todas as nações. Eles tinham sido treinados. Então nós chegamos a este versículo de número 16 do capítulo 10. Ele diz a eles então, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ele continua a sua instrução. E aqui o que ele faz é algo muito interessante. O Senhor Jesus Cristo dá um choque de realismo nos discípulos. Eles deveriam ir, mas eles deveriam estar atentos ao que eles esperariam no caminho. Eles deveriam seguir em frente, eles deveriam pregar o Evangelho, mas eles deveriam saber que eles seriam em muitos casos rejeitados, que eles não seriam recebidos, com fanfarra e festa nas vilas e faixa. Haveria antagonismo, haveria desprezo, haveria perseguição e talvez mesmo até martírio, mas eles deveriam seguir em frente. E aqui nós temos esse choque de realismo. O Senhor adverte os discípulos sobre o que esperar e também sobre o comportamento que eles devem ter diante daquelas pessoas. E é claro, meus queridos irmãos, isso aqui não é apenas uma narrativa histórica, isso é para nós. O Espírito gravou isso aqui para o nosso ensino e nós queremos colher daqui as nossas diretrizes para o testemunho de Cristo. E quando ele envia os discípulos, ele diz, eis que vos envio. Veja, cada palavra é importante. Eis que vos envio.
A tradução aqui não traz a força do original grego. Esse eis é muito mais forte. O Senhor Jesus Cristo, depois de ter instruído, diz: vede, eu próprio vos envio. Essa é a força no original. Eis que eu vos envio. Isso é maravilhoso. Eu mesmo estou enviando vocês. E o Senhor coloca nesses termos para que a fé dos apóstolos fossem firmadas nele ao saírem para um contexto antagônico, contrário ao Evangelho. O fato de que é Jesus Cristo quem está enviando eles traria segurança. Foi o Senhor que nos enviou, nós estamos indo por um caminho difícil, mas foi o Senhor. Isso implica, obviamente, proteção. Eles são os enviados do Senhor, os apóstolos do Senhor, e isso significava para eles também o cuidado amoroso do Salvador. Bem, se não fosse assim, o que ovelhas fariam no meio de lobos, se não desesperar? Por isso, vede, eu vos envio. Há conforto nessas palavras. E assim, tendo assegurado, fortalecido os discípulos, nessas palavras, o Senhor agora, Ele não os exime da responsabilidade do seu comportamento e do cuidado que eles devem ter, a prudência que eles devem ter ao estar no meio de pessoas que não conhecem a Deus. Então Ele diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, assim sendo, sede prudentes, sede inofensivos. Sede prudente como as serpentes. Bem, nós sabemos que serpente é um animal muito astuto e cauteloso. O que o Senhor destaca aqui é o elemento positivo e não malicioso da serpente. Aquela cautela, observar o que está acontecendo em sua volta, ficar em cima e ver o todo. Sejam como as serpentes a estarem no meio de pessoas que não creem em Deus. Isto é, eles deveriam estar atentos, serem prudentes, tomar cuidado onde pisavam, ser circunspectos. Eles deveriam exercer, em outras palavras, um bom senso santo, santificado. Agora, queridos amigos, essas exortações são dadas a nós, obviamente. E nós vemos posteriormente, nas cartas de Paulo, de Pedro, como eles também dão as mesmas exortações aos discípulos que viviam um contexto antagonista. Como os crentes em Colossos, em Éfeso, no meio dos gregos, não é? Como eles deveriam se portar. Abra comigo, porque nesse texto de Efésios, no capítulo 5:15, Paulo dá a mesma exortação aos crentes de Éfeso, e aqui nós temos grande instrução para nós. Efésios 5:15, então Colossenses 4:5, essas palavras. Portanto, diz Paulo, vivendo no meio de pessoas pagãs, antagonistas, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. É o mesmo ensino. De onde é que ele tirou isso aqui? Ele recebeu do Senhor. Aqueles 12 discípulos receberam diretamente e ele recebeu instrução por visão, o Senhor vindo a ele e trazendo este ensino. Agora veja ele dirigindo-se aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 5. Ele diz: andai com sabedoria, a mesma ideia, prudência. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Bem, eu devo passar alguns minutos aqui, porque esse texto ilustra muito bem o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aos discípulos. Mas deixe-me lhe dar o contexto desta palavra de Paulo aos Colossenses. Na sociedade dos Colossenses, naquele mundo grego-romano daqueles dias, bem, nós estamos aqui algum tempo depois da morte e ressurreição de Cristo. Talvez por volta do ano 50, 60, 20, 30 anos depois da obra e do ministério do Salvador. A igreja tinha se espalhado, o evangelho tinha se espalhado, mas o mundo ainda era pagão, e a cosmovisão, a visão de mundo e a cosmologia, a compreensão de origem do mundo era completamente pagã, greco-romana. E de repente surge e começa a se espalhar esta seita, a seita dos nazarenos, a seita dos cristãos. E haviam, em Corinto, em Éfeso, entre os colossenses, em todas aquelas regiões, rumores a respeito desses cristãos. E eles diziam sobre os cristãos que os cristãos eram pagãos. Pagãos, por quê? Porque eles não queimavam incenso aos deuses. Eles não queimavam incenso ao imperador. Eles eram pagãos e eles adoravam um Deus invisível. Nós temos os nossos deuses, eles são visíveis, nós nos aproximamos deles com oferendas, mas eles adoram um Deus invisível, não há estátua, não há ídolo. São pessoas estranhas, são pagãos.
E havia todo tipo de rumor sobre esta seita dos cristãos. Eles eram vistos como sociedades secretas inicialmente. Por quê? Porque eles se reuniam em casas, não em templos. E eram vistos por muitos como sociedades satânicas, ocultistas. Por quê? Porque eles ouviam que eles se reuniam secretamente para comer a carne e beber o sangue de um homem chamado Jesus, que os romanos tinham executado. Eles tinham roubado o corpo dele do túmulo, preservado aquele corpo, eles se reuniam para comer os pedaços daquele homem. Todos os tipos de rumores se espalhavam por aquela região. Muitos culpavam os cristãos pela quebra do Império Romano, pela dissolução do Império Romano. Por quê? Porque eles diziam, eles não adoram os deuses da guerra. Eles não adoram Thor, Deus da guerra. Eles não adoram fulano, beltrano, e por conta disso os deuses estão irados com os romanos e nós estamos perdendo tudo. Deuses estão enfurecidos. E é diante desses rumores, é diante destas coisas que o apóstolo Paulo então diz estas palavras que nós acabamos de ler. Portanto, andai com sabedoria para com os que estão de fora. Colossenses 4:5. Para com os que estão de fora, aqueles que não conhecem a Cristo, fora do corpo de Cristo, não salvos. Com prudência, queridos amigos. Andai com prudência para com os que estão de fora. Isto é, não dê crédito aos rumores que eles fazem, não dê crédito às mentiras pelo seu comportamento, pelo seu agir, não dê crédito a estes rumores. Comporte-se diante das pessoas como vocês devem se comportar, como salvos. Por quê? Porque o seu objetivo é trazê-los para dentro. Eles são de fora. Nós queremos trazê-los para Cristo. E quantos rumores contra o povo de Deus cristão há em nossos dias? Muitos, não é? Nós temos o nosso trabalho de evangelismo nas ruas e no porta a porta. Os irmãos já perceberam que o primeiro desafio que nós temos ao bater na porta de alguém para evangelizar é tentar nos diferenciar do evangelicalismo que existe em nossos dias. Porque quando uma pessoa abre a porta e vê aqueles crentes ali, na mente deles tem uma ideia de um evangélico ou de uma seita. E nosso primeiro esforço é tentar mostrar que nós cremos na palavra de Deus, não pertencemos a uma seita. Nós cremos no Senhor e em sua palavra. Por quê? Porque há todo tipo de rumor contra os cristãos. São pessoas bitoladas, você já viu isso? Eu não quero ser bitolado, eu não quero ser um crente. Crente é ignorante, crente é mente pequena, crentes são pessoas preconceituosas, são pessoas atrasadas, eles não conhecem a vida e o prazer. Crentes são fracos, você já viu como eles são fracos? Eles não reagem. Eu não quero ser fraco, eu não quero ser bitolado. E crentes estão indo à igreja para encher o bolso do pastor de dinheiro. Construir, olha só como são bobos, já vai encher o bolso do pastor de dinheiro. Não é? Bem, assim, pelo comportamento sábio e prudente desses crentes, esses rumores seriam diluídos para que os que estão de fora fossem trazidos para Cristo. Assim é necessário sabedoria no convívio com os de fora. Sede sábios, andai com sabedoria, para que eles fossem atraídos para Cristo. Bem, essa sabedoria é necessária, essa prudência é necessária por duas razões. Primeiro, para nós não darmos um mau testemunho entre familiares, colegas, amigos, pessoas com quem nós convivemos, para alcançá-los sem palavras. E segundo, é necessário prudência para que enquanto nós estamos com eles não nos misturarmos com o mundanismo, não sermos arrastados por eles, não sermos atraídos por ele. Bem, prudência para com os de fora por causa do testemunho de Cristo. E duas coisas estão envolvidas aqui neste versículo 5. Observe outra vez. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Andai. Andar quer dizer postura, não é? Paulo usa um elemento da vida humana que engloba tudo. Coma, beba, durma, estude. Andar. Você vai para os lugares para fazer suas coisas. Ele resume toda a vida. Comportamento, postura. E no versículo 6, ele fala algo mais. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Comportamento e palavras, prudência no comportamento e nas palavras. Bem, evidentemente, o que está em vista aqui é a vida pública de um crente, no seu trabalho, na sua vizinhança, etc.
Lá em 1 Coríntios 10, ele dá o mesmo conselho, a mesma admoestação aos crentes de Corinto, capítulo 10, versículo de número 32. Ele diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem para os judeus, nem para os gregos, nem à igreja de Deus. Dar escândalo a ninguém, seja religioso, seja pagão, muito menos na igreja. Escândalo no grego é tropeço. Não coloque um tropeço na frente de ninguém. Não coloque um tropeço para que a pessoa tropece para fora do caminho e se desvie da busca por Cristo. Esta é a ideia. Seja desencaminhado. Tropeços, queridos amigos, deixe-me aplicar isso aqui. Nós pensamos sobre nossas crianças, não é verdade? Crianças. Quantas crianças têm se tornado adolescentes e entrado na juventude e abandonam aquilo que aprenderam na infância, a igreja, os caminhos do Senhor? Claro, ainda não eram salvos, o batismo não salva, crescer numa igreja não salva, salvação é ir a Cristo em arrependimento. Mas muitos são afastados por causa de um mau testemunho de crentes na família ou na igreja. E crianças, queridos amigos, se você tem crianças têm uma sensibilidade absurda para as contradições dos adultos. E elas absorvem mais o comportamento que elas veem do que é dito. Quantas crianças na adolescência se afastaram dos caminhos de buscar o Senhor para a salvação por causa de um mau testemunho de crentes? Quando esses crentes põem tropeço no caminho delas, dão escândalos. Sim, não estavam salvas ainda, não tinham nascido de novo ainda quando saíram da igreja, mas elas estavam ali sob a influência do Evangelho e agora não mais. Porque pais se comportam como mundanos, ou porque eles mostram a frieza do coração para com as coisas de Deus, para com a casa de Deus, ou porque eles representam através de sua vida que a religião que eles creem é mera religião, é bater o ponto da igreja, não há testemunho durante a semana, assistam porcaria na televisão, a briga, problema de todo tipo, não há fruto do Espírito. A criança é levada à igreja, mas ela entende estas coisas, e quando ela tem a sua autonomia, então ela toma a decisão de ir para o mundo. Assim, estas palavras, 1 Tessalonicenses 4, versículo 2, andai honestamente. Honestamente, uma outra exortação. Queridos amigos, o não crente, você sabe disso, o não salvo, ele dá muito valor a questões como integridade, honestidade, consideração em nossa conduta, do que em nossos pontos teológicos e doutrinários em nossa religião. Já percebeu isso? Porque, como você e eu, antes da conversão, eles não entendem o Evangelho. Eles não compreendem a mensagem. Mas o comportamento honesto, íntegro, sincero, boa vontade, é facilmente notado, facilmente detectado por um não salvo. E assim, quando uma pessoa é conhecida em sua faculdade, vizinhança, em seu local de trabalho, como uma pessoa bastante fiel à sua igreja, um crente, todo domingo na igreja, pede para não trabalhar no domingo, está na obra do Senhor, bem, essas coisas são de pouquíssima estima para uma pessoa não salva. Ele não entende isso, a menos que seja acompanhado de um caráter, de uma vida. O fato de que você é religioso, vai à igreja, crê em Deus, isso não significa muito para eles, a menos que seja acompanhado da atitude correta. Mas se eles não veem isso em nós, então naturalmente eles sentem que a nossa religião não nos torna pessoas melhores. Por isso, andai com prudência, com sabedoria, para com os que estão de fora. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: comporte-se com sabedoria para com as pessoas não sábias, que não conseguem compreender a verdade que nós cremos ainda. Sempre mantenha em mente que, embora poucas pessoas no teu círculo de amigos, círculo familiar, leem a Bíblia, pouquíssimas, todas elas leem você. E nós devemos a eles uma consistência de caráter, não é? Para trazê-los para Cristo. A nossa vida, até certa medida, e esse é o objetivo de Deus, é a Bíblia deles. Eles conhecem muita coisa sobre o cristianismo bíblico no que eles veem em nós. Agora, essa prudência, querido amigo,
ela não significa envolvimento com o mal. Ela não significa envolvimento com o mundanismo. Ser um crente secreto, transgredir, não é, o nosso chamado, nos envolver com o mundo. Por que eu digo isso? Porque é um tipo de movimento evangélico em nossos dias que não parece discernir entre aquilo que é santo e aquilo que não é, entre aquilo que é puro e aquilo que é profano. E a linha que separa hoje a igreja do mundo, ela é tão fina, tão porosa, que quase você não vê a borda, a distinção entre mundo e igreja. E nos é ensinado que a maneira de evangelizarmos é nos tornarmos como o mundano. Por quê? Porque o mundano ele pensa que a gente é doido, a gente é alienado, a gente é de outro mundo. Então nós temos que mostrar para eles que nós não somos. Então vamos para o barzinho, tomar uma cervejinha com eles, vamos para o jogo de futebol no dia do Senhor, isso e aquilo. Eles vão, poxa, mas eles são cristãos, eles são alegres, deixa eu conhecer um pouco mais. Esse é um grande erro, queridos amigos. Nós não somos chamados a nos envolver com aquilo que nos afasta do Senhor. E o que é nos ensinado é que nós temos que trazer o mundo para a igreja para que o mundano venha. Assim, traga o rock and roll, traga o pop, traga o modismo de nossos dias, traga a mensagem coaching, o que quer que seja. E o mundano vai vir. Sim, mas quando ele vier, o que você vai dar para ele? Você percebe? Assim, essa prudência não é esconder o nosso cristianismo. Essa prudência é uma atenção. Bem, de volta a Mateus capítulo 10, o nosso texto, versículo 16. Observe que o Senhor Jesus Cristo diz a eles, e obviamente extensão a nós: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Bem, é um tipo de prudência que tem em vista ganhar pessoas antagonistas para Cristo. Agora, ele diz, vos envio para o meio de lobos. Por quê? Mandar ovelha para o meio de lobo não é triste, não é errado isso? Vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Para quê? Para pregar o Evangelho. Para pregar o reino de Deus. Eles iriam levar o Evangelho a pessoas duras, antagonistas, e assim eles deveriam agir com astúcia santa, como serpentes, com prudência santa. E esta ideia, essa prudência, também deve estar misturada com inofensividade, como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Como um crente, você não pode ser uma pessoa agressiva como os cães, inocente como as pombas. Como um salvo, é estranho ver um salvo, um crente, briguento. É estranho ver um crente rixoso, contencioso. Na verdade, é uma contradição ao ver uma pessoa assim. Inofensiva como as pombas. Bem, qual é o nosso chamado aqui? O nosso chamado, amigos, não é pegar em armas para defender a fé cristã, para propagar a fé cristã. A nossa arma para a propagação da fé cristã é o fato de que nós não usamos armas. Sede inofensivos como as pombas. Nós não somos como os muçulmanos que avançam a religião pela espada, pela guerra santa. Nós não somos como os hindus que fazem a mesma coisa. Nós não somos como as seitas. A nossa religião é uma obra do Espírito nos corações. É o poder de Deus, não é pela força nem por violência. Assim, os servos de Deus devem ser inofensivos. Nosso cristianismo, ele avança alcançando corações, alcançando vidas. Bem, um crente na palavra de Deus que exemplifica muito bem isso aí, essa mistura de prudência e inofensividade, é o apóstolo Paulo. Deixa eu mostrar alguns exemplos. Abra comigo em Atos, capítulo 17, no versículo de número 22 ao versículo de número 31, nós temos uma ilustração muito interessante sobre esta prudência do apóstolo Paulo. 17, de 22 a 31. E estando Paulo em Atenas, não é, no Aerópago, disse a eles: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito: dedicado, isto é, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Bem, que atitude interessante de Paulo, né? Você poderia chamar de uma atitude
prudente, inteligente. Ele chega em Atenas, e Atenas era aquela cidade cheia de ídolos. Todo o panteão greco-romano estava ali, os deuses egípcios também, eles tinham deuses para tudo em seus ídolos. E eles tinham tanto medo de desagradar algum deus que eles colocaram um altar ali sem nenhum ídolo, com a placa dizendo: esse altar é para o Deus que nós não conhecemos, para não correr o risco de não errar. E o que Paulo faz quando ele entra em Atenas? Bem, ele entra com um cajado quebrando os ídolos, não é? Chutando a estátua. É isso que ele faz. Não. Prudência. Ele aproveita a situação e ele toma uma brecha na mente daqueles homens e ele começa a pregar o evangelho a partir dali. É este Deus que vocês não conhecem, que eu quero lhes apresentar. Ele criou os homens, ele criou todas as coisas, ele não habita na criação, ele está fora da criação porque ele trouxe a existência, ele não foi criado. Ele começa a evangelizar. Isso é prudência. E nós aprendemos aqui um exemplo. Assim, meu querido amigo, quando você entra na casa de alguém, no trabalho de alguém, na cultura de alguém, não saia ali com um extintor, acabando com tudo e derrubando os ídolos e saindo. Não faça isso. Isso é ignorância. Isso não é o evangelho. O evangelho é a mente, a alma. Nós temos que ter prudência. Nós não queremos participar dessas coisas. Mas nós iremos buscar uma oportunidade ali para levar Cristo. Agora veja o capítulo 23, ainda Paulo, versículo 6 ao versículo 8. Atos 23, de 6 a 8. E Paulo, sabendo que uma parte, bem, o contexto é esse: Paulo foi preso, trazido diante do Sinédrio, e aqui ele é questionado. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus, daquele Sinédrio, e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lhe temos contra Deus. Você percebe? Não é inteligente, não é astuto. Aqui está ele sendo julgado, ele vai ser massacrado por aqueles judeus. E de repente ele percebe que um grupo era fariseu e um grupo era saduceu. E ele tinha sido criado como fariseu, seu pai era um fariseu também. E ele não mente aqui, veja, ele não está inventando mentira. Ele está sendo julgado porque a última palavra que ele fala no seu discurso é sobre isso, quando eles calam ele. Quanto à ressurreição, ele diz: estou sendo julgado quanto à esperança de que eu vou ser ressurreto um dia. E aí os fariseus, percebendo isso, falam: peraí, nós não vemos nenhum mal nesse homem, ele está certo, porque a ressurreição existe. Os saduceus: não, tem que condenar, e aqui é uma confusão. E assim ele é liberto pelos romanos de ser destruído ali. Prudência. Essa é uma prudência inteligente. Ele não está mentindo ou inventando qualquer coisa. As nossas armas são armas da luz, da verdade. Mas este é o conselho que Cristo está dando aos seus apóstolos: vocês irão para o meio de lobos. Paulo seria arrasado aqui por esses lobos. Sede prudentes, prudentes como as serpentes. Todavia, Paulo era inocente, manso, como as pombas. Veja Atos 24, 16. Um homem que mistura esses dois elementos, Atos 24, 16. E por isso, diz Paulo, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. E Paulo irá exortar aos seus leitores a colocar de lado todo o mal. 1 Tessalonicenses 5, versículo 22. Observe o que ele diz. 1 Tessalonicenses 5,15. Vede, atente para isso, que ninguém dê a outros mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. E ele nos ensina a viverem vidas, enquanto esperam a Cristo, que expresse bondade. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15, a partir do 14. Rogamos, os irmãos, também, que admoesteis os desordeiros, consolai os de pouco ânimo, sustentei os fracos, sejais pacientes para com todos, e vede que ninguém dê ao outro mal por mal. Há muitos exemplos na Bíblia desta mistura de astúcia santa, prudência, se eu posso usar o termo melhor, com inofensividade. Esse é o caráter de Cristo. Os fariseus não podiam pegá-lo. Senhor,
O judeu deve pagar imposto para Roma, sim ou não? E como ele revela a sua sabedoria ali, não é? De quem a moeda, dá a ele o que deve dar. E de quem a imagem que está em você, de Deus, criada a imagem e semelhança de Deus, dê a Deus o que é de Deus. Inofensivo, porém firme, na verdade. Nós temos outros exemplos. Lembre-se de Davi e o seu comportamento em relação a Saul, aquele rei invejoso. Lembre-se de Abigail, não é? Mulher entendida, com discrição, ao lidar com seu marido iracundo, Nabal, quando Davi buscou por auxílio ali. E ouça essas palavras: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Bem, há uma conexão entre o versículo 16 e 17, embora não pareça pela leitura rápida, mas há uma conexão. Acautelai-vos, porém, dos homens. Que homens? Quem são esses homens que farão essas coisas terríveis com o povo de Deus? Bem, eles já foram anunciados no versículo 16, são os lobos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Acautelai-vos dos lobos, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão. Ele diz: esteja em guarda, esteja alerta, cuidado com estas pessoas, seja vigilante quanto às intenções das pessoas. Esses homens malignos, que já foram apresentados aqui, são pessoas conduzidas pelo maligno. E mesmo no tempo do Senhor Jesus Cristo, nós já tínhamos esses homens. Judas Iscariotes estava ali, não é? O que ele quis fazer por tanto tempo, qual era a sua intenção? Não era entregar o Senhor Jesus ao sinédrio por dinheiro. Acautelai-vos dos homens. Quantas pessoas cercavam o Salvador para criar uma armadilha, para acusá-lo diante das autoridades? Assim, os apóstolos necessitavam dessa advertência. Acautelai-vos. Tome cuidado. Esse acautelai-vos significa que eles deveriam vigiar, estar atento às intenções desses homens. Isso serve para nós. Ele está dizendo: não confie ingenuamente nos homens sem Deus. Não se junte com a carne para fazer a obra do Senhor. Não dependa de pessoas não transformadas pelo Espírito para levar adiante o testemunho de Cristo, para lhe auxiliar. Não confie no braço da carne. Acautelai-vos, porque nós não podemos depender deles. Eles prometem e não cumprem. Eles prometem e usam da oportunidade para nos desprezar. Assim, não confie ingenuamente nas pessoas quanto ao reino de Deus. Segundo, acautelai-vos dos homens quer dizer não os provoque sem causa. Querido irmão, será que você é essa pessoa iracunda que ao falar sobre Cristo não tem um espírito manso? Eu falo a verdade, sim, mas o Senhor não separou a verdade do amor, elas andam juntas, é a verdade em amor. Será que quando você vai plantar a semente do Evangelho, como compartilhou um tempo atrás uma irmã, você planta com escavadeira? Acautelai-vos dos homens. Não há necessidade de provocá-los. Lembre-se, quando você está lidando com uma ideia, uma doutrina, por trás dela é uma pessoa. Você quer ganhar essa pessoa de fora para Cristo. Assim, acautelai-vos de ofender pessoas sem necessidade. Não provoque a ninguém sem causa. Segundo, não caia nas ciladas das pessoas. Não caia nas ciladas. Você vai evangelizar, tome cuidado. Há pessoas antagonistas, elas conhecem a tua fé e desprezam, embora não falem. Você pode ser atraído para a situação difícil. Há todo tipo de exemplo que pode ser dado. Um tempo atrás nós temos evangelizado todo ano, 9 sábados por mês, por ano, porta a porta no distrito. Em um determinado ano, uns 6 anos atrás, eu e uma irmã batemos na porta de um senhor católico. Estava ali a imagem na entrada e tudo mais. E logo já vimos que era uma pessoa muito antagonista, um católico mariano, firme ali, e já vimos que ia ser difícil, mas continuamos ali. E nós cometemos um erro de entrar na casa dele. E depois que nós entramos, ele passou a chave. E aí, meus queridos irmãos, para sairmos dali foi duro, foi difícil. Foi muita paulada verbal. Claro, há momentos que você deve entrar, mas ser descautelosos. Diz o Salvador, não caia nas ciladas
Não seja levado a dar um mau testemunho para agradar os homens. Não seja levado à distração deste mundo pelas promessas dos homens. Você serve a Cristo. Eles sabem, há pessoas antagonistas. A fé não é de todos, diz a palavra de Deus. E a pessoa que busca de fato o mal contra você. Porque eles não conhecem a sua fé. Eles não conhecem porque você mantém um testemunho. E no local de trabalho, na faculdade, às vezes, você precisa se manter firme. E a desonestidade, a trapaça e a meio caminho, você se mantém firme por causa de Cristo. Isso levanta irritação na mente e no coração das pessoas. E logo eles vão tramar contra você. Acautelai-vos das ciladas. Também não faça nada que dê a eles razão para levantar uma queixa justa contra você. Acautelai-vos disso. Tenha um bom testemunho. Tome cuidado para não se misturar com pessoas que se dizem salvas, mas não têm nenhum testemunho. Eu me recordo na adolescência, nos anos 90, ali início dos anos 90, 1990, naquela época não havia esse movimento evangélico. Em muitas igrejas pentecostais, as irmãs se vestiam de uma maneira bem típica, não é uma saia, por exemplo, na Assembleia de Deus, que ia até o calcanhar, um cabelo grande, arrumado, blusa até aqui. Por quê? Na época eu ria bastante, eu não conhecia Cristo, as pessoas faziam chacota, etc, etc. Mas depois de salvo eu pensei, bem, eles não pareciam estar na moda, mas estavam se protegendo do mundanismo e se guardando para o tempo da graça de Deus. Maravilhoso. Todavia havia na sala, acho que era o segundo ano do segundo grau, uma moça de uma determinada igreja vestida com aquela uniforme religioso, né, típico lá das moças dos anos 90. Mas eu nunca conheci uma pessoa de lábios tão impuro, que usava o termo sangue de Jesus para todo tipo de porcaria, que dava um péssimo testemunho. Acautelai-vos dessas pessoas, que têm a aparência de santidade, mas negam o poder do Espírito na vida, para que você não seja confundido e o teu testemunho não seja lançado fora. Assim, acautelai-vos dos lobos. Vos entregarão, diz Cristo, aos sinédrios. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio. Sinédrio era o STF de Israel. Havia os juízes, não é? Os fóruns, que eram as sinagogas, assim por dizer, em cada cidade, para julgar as questões de acordo com a lei de Deus. E o sinédrio em Jerusalém era o Supremo Tribunal. O Senhor está dizendo que eles iriam atrás de você e vos perseguiriam até o ponto de ir a uma jurisdição maior para tentar fazer alguma coisa com você. Será que nós não vemos isso hoje? Em dias maus como nós? Você tem uma padaria e faz bolo para casamento. E você pode ser levado ao Supremo Tribunal por não fazer um bolo para celebrar uma instituição carnal, sodomita, ou tantas outras coisas. Por isso, acautelai-vos. Nós temos que nos acautelar hoje em dia como igreja juridicamente. Nós temos que nos acautelar como igreja diante da prefeitura. Nós temos que nos acautelar em nosso testemunho, em nosso imposto de renda, em nossas palavras, em nossos compromissos. Por quê? Porque Satanás irá usar uma brecha na nossa contradição para atacar a Cristo. Meus irmãos, marque isso. Os canhões, os mísseis balísticos, atômicos, nucleares de Satanás, eles estão todos eles, e nenhum mais, menos, apontados para a igreja. Não para o mundo, porque o mundo jaz no seu bolso. O mundo jaz no maligno. Assim, ó, meus queridos irmãos, talvez você tenha observado quanta dificuldade nós temos tido no Ocidente por conta do mau testemunho de cristãos. E muita legislação tem sido passada por conta de mau testemunho de cristão. Por que é que a igreja está perdendo esse privilégio de não precisar pagar o IPTU? Porque tem tido sonegação em tantas igrejas. E gente fazendo cano e gambiarra e gato para pegar água e não pagar água. Igrejas que se dizem cristãs, mas que se comportam como sinagogas de Satanás, fazendo aquilo que nenhum mundano ousaria para fazer. Assim, acautelai-vos, acautelai-vos. Porque nós seremos enviados ao Supremo, à subprefeitura. E Satanás está agindo assim. Veja na Inglaterra, na Holanda, os países norte-europeus, força do ateísmo. Sair na rua e pregar, você pode ser preso. Carregar uma Bíblia em certos países, você pode ser preso, na Europa. Dizer que o relacionamento de uma mulher com uma mulher é errado, você pode ser multado. Dizer que a união de dois homens
adotando uma criança não é família segundo a palavra de Deus, você pode ser preso. Acautelai-vos. Muitos dos problemas que nós temos tido recentemente está ligado a certos líderes religiosos que estão mais interessados em Ibope, em aumentar o número de seguidores no YouTube para ganhar um pouco mais, do que pelo testemunho de Cristo. Por quê? Porque eles começam a falar coisas e tocar em temas e dar opiniões que o povo de Deus ao longo da história se afastava de tocar. Quais são os vídeos que dão Ibope hoje? São coisas voltadas ao sexo, coisa aberta, ou declarações horríveis sobre isso, sobre aquilo, e o mundano está em cima para processar, e logo que aparece uma oportunidade, cria-se uma lei. E alguém espanca uma criança em casa, e vem uma apresentadora de televisão e faz a força para criar uma lei, agora a criança não pode ser nem disciplinada. Você percebe a brecha que nós damos. Acautelai-vos. Prudência, sabedoria, bom julgamento. Cautela deve haver em nossa atitude. Por que nós deveríamos levantar uma única bandeira aqui nesta igreja e estar pregando contra o sodomismo todo domingo, e ter as portas fechadas e não poder mais pregar o evangelho? Simplesmente para mostrar que nós temos uma bandeira única. Não, acautelai-vos. Nós não iremos omitir a verdade, mas essa não é a nossa única bandeira. Acautelai-vos, nós queremos permanecer até o retorno de Cristo pregando o evangelho, alcançando almas. Então ele diz, e vos açoitarão em suas sinagogas. Terrível, não é? Em Atos 22, 19, nós lemos que Saulo arrastou muitos cristãos para esta punição horrível, para serem açoitados. Mas após a sua conversão, nós lemos em 2 Coríntios 11, 24, ele seria torturado assim também com açoites. Ele diz que foi açoitado 5 vezes, 40 açoites menos 1, 39, não é? Por causa do testemunho de Cristo. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Nós temos tantos e tantos testemunhos. O objetivo de Satanás não é apenas nos processar, nos colocar numa cadeia e fechar a boca do evangelho, é nos matar também, se possível. Assim, acautelai-vos. Versículo 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, observe, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Pense sobre Pôncio Pilatos. Logo isso se cumpriria com Cristo, diante de um governador. Herodes Agripa foi quem matou Tiago, irmão de João, apóstolo Tiago. Paulo está diante do rei Herodes Agripa II, depois de Félix, não é? Festus. Isso começa a se cumprir na vida daqueles discípulos também. Pedro e João diante do Sinédrio, e o sumo sacerdote, que era o líder de Israel, porque não havia um rei, dando testemunho de Cristo. E o Senhor nos diz que tudo isso aconteceria por causa de mim, por causa dele. Isso é muito importante. Veja o versículo 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Bem, deixe-me dizer o que esses 2 versículos não diz. Esse versículo não diz, como alguns pensam em nossos dias, que eu não preciso estudar a palavra de Deus, que eu não preciso aprender doutrina, que eu não preciso conhecer a verdade, comparar a Escritura com a Escritura. Por quê? Porque a Escritura mata, o importante é o Espírito. Quando eu estiver diante de alguém, o Espírito desce em mim e eu começo a falar o que eu devo falar. Não é isso, obviamente, que o texto diz. Certamente que não. E esse tipo de pensamento tem criado coisas tão esdrúxulas, queridos amigos. Eu me lembro de um senhor de boa vontade, parecia um crente, estava no terminal de ônibus, onde eu ia para a universidade, e sempre na sexta-feira, no final da tarde, ele estava lá. Ele pegava a sua Bíblia e punha no ouvido e ficava assim, começava a gritar e falava umas coisas estranhas, umas palavras sem nexos. Eu me perguntava, por que ele faz esse negócio com a Bíblia ali? Bom, um dia eu precisei perguntá-lo pela curiosidade. Ele falou, estou ouvindo a palavra de Deus, o que ele tem que me falar. A Bíblia aqui, ó. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo aqui, no momento quando você for testemunha de Cristo, seja uma situação crítica, ou mesmo diante de pessoas antagonistas na porta do metrô e dos pontos do ônibus, você não precisa suar frio e ficar tremendo, dizendo, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei, essa pessoa é intelectual, essa pessoa é difícil, ou faz parte de uma religião pagã. Não, não fique assim, porque o Senhor, pelo seu Espírito, irá lhe auxiliar. E assim como aqueles discípulos, o Espírito os levou a lembrar toda a verdade, para que eles escrevessem o Novo Testamento,
o Senhor nos leva a recordar o que nós temos estudado com seriedade na palavra de Deus. Será que essa não é a tua experiência? Quando você teve uma oportunidade de testemunhar de Cristo e você orou ali na mente, pediu graça do Senhor, e de repente você começou a se engajar com a pessoa tentando evangelizar, e os versículos vinham, e as palavras vinham na mente, numa estrutura, numa clareza, e até a sua voz estava clara, e você não estava gaguejando, e você pensou depois, que maravilha, isso não fui eu, isso foi a graça de Deus. Você já passou por isso? Porque se nós honramos o Senhor e estudamos a palavra, Ele nos auxiliará. É o Espírito de Deus que inspirou a palavra de Deus e nos fará recordar estas coisas. Assim, nós não precisamos temer ao descer aos pontos de ônibus. Eu não sei como vai ser, vá. O Senhor lhe ajudará. Você anda em sinceridade? Você tem conhecido as doutrinas da fé? O Senhor lhe ajudará. Essa é a ideia, esse é o sentido aqui. Versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai, o filho e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deixa-me explicar a última parte deste versículo. Salvação não é por obras. Todavia, o sinal de que alguém já foi salvo é que ele persevera em permanecer no Senhor. Paulo está dizendo, o Senhor está dizendo isso. Aqueles que passarem a linha final da corrida terão vencido, chegarão ao final. É bastante óbvio, não é? Em outras palavras, aqueles que chegarem lá fiéis a Cristo são aqueles que já foram salvos. Mas a primeira parte do versículo diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, firmes no meio da perseguição, não negará Cristo, querido amigo. No local de trabalho, diante de uma oportunidade de promoção, precisa negar a Cristo, firmes. Firme na contradição, firme na perseguição, firme na universidade, firme na vizinhança. Os pastores, se vinha pedrada, bem, o Senhor já nos disse que viria. Os pastores, se vier sinédrio, o Senhor já disse que nos viria. Permaneça firme, firme no Senhor. Eles farão isso contra nós, quando eles virem em nós um testemunho de Cristo que contradiz as suas consciências e os seus objetivos carnais. Mas eles farão isso porque eles odeiam Cristo, por causa do meu nome. Bem, ele não estava pensando apenas a respeito dos 12 apóstolos, mas da perseguição que o seu povo experimentaria, claro, até o fim. Isso se aplica a nós. Bem, a chave para a compreensão desse capítulo é este: por causa de mim, por causa do meu nome. Agora, talvez você pense, como pode que aquelas pessoas, esses crentes que têm uma mensagem tão maravilhosa, salvação pela graça de Deus, pessoas que têm vida transformada, que não ofendem, que buscam ajudar, que eles seriam perseguidos? Um povo humilde, um povo desinteressado de si mesmo, preocupado com os outros. Por que eles seriam tão perseguidos, tão perseguidos? Bem, porque este é um mundo tenebroso, cego pelo pecado e dominado por Satanás. Queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo nunca usou de termos floridos para descrever o mundo, nunca. Ele diz: o mundo jaz no maligno. E assim, o povo de Deus, não querendo, irá provocar o mundo, irá provocar uma reação amarga, uma reação de animosidade, de desprezo, de cinismo e de ódio, muitas vezes. Aos poucos. Muitos cristãos evangélicos não parecem entender esse ensino sobre essa realidade da vida cristã, sobre a natureza da vida cristã após a conversão. E eles vivem em um mundo de fantasia, criados por certos lobos, líderes religiosos, um mundo de prosperidade, de saúde física contínua, somente ganhos, paz em todos os sentidos, aplauso e admiração do mundo. Mas observe isso, o Senhor Jesus Cristo ele nunca buscou ocultar dos seus discípulos, dos seus seguidores, a realidade do sofrimento, o antagonismo do mundo contra o crente verdadeiro. Você percebe como é notável a candura do Senhor Jesus Cristo com os que o seguiam, e ao mesmo tempo, quão notável a clareza
do Senhor Jesus Cristo para os entusiastas que queriam segui-lo. Ele dizia a eles: calcule o preço antes de juntar a mim. Pense com calma antes de vir a mim. Há um preço a ser pago. Ele sempre foi claro. Ele nunca disse: venha e tudo será maravilhoso, tudo será um reino de paz, Deus tem um plano para você, será benção e benção e benção, como se diz, né? Não. Ele era claro, ele era direto. Ele não desejava que a sua mensagem fosse compreendida errada, sobre um reino terreno, um reino material, um reino de prosperidade temporário nesse mundo, nem que seus discípulos fossem ingênuos no mundo e que choques inesperados arruinassem a sua fé. Mas ele falou francamente: no mundo tereis tribulação. A vós é dado crer em Cristo e padecer perseguição. Na mesma caixa, no mesmo presente da salvação, vem também padecer perseguição. É dado as duas coisas, porque é um privilégio ambas as coisas. E aqui ele está dizendo que os de dentro de sua casa seriam seus perseguidores. Mas também disse isso para que eles fossem encorajados, não é? Quando acontecesse, que eles tivessem bom ânimo, que ele nunca os deixaria. Vede, eis que eu vos envio. E eles confiassem nessa promessa, porque Cristo é fiel. Ele diz então, nesse versículo 22, e odiado sereis por causa do meu nome. Bem, ele já falou sobre isso aos discípulos lá na aula inaugural em Mateus capítulo 5, você se recorda, no versículo de número 10? Logo na aula inaugural, Mateus 5:10, ele disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha aí está a chave. Por causa de mim lá em Mateus 16. Por minha causa. Deixa-me correr para a conclusão aqui, nessa ideia, nesse texto. O Senhor Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos sobre perseguição. Agora, meu querido amigo, esse contexto evangélico que nós vivemos, perseguição aqui não é quando um crente precisa ser disciplinado por causa dos seus pecados. Perseguição aqui é quando alguém se mantém firme no testemunho de Cristo. Perseguição aqui não é quando Deus tem que colocar sua mão de disciplina no crente individual, ou quando o crente é disciplinado pela igreja local, no contexto da disciplina local, por uma atitude errada, uma vida errada. Isso não é perseguição, isso é disciplina divina e disciplina bíblica. O Senhor Jesus Cristo não disse aos seus discípulos: bem-aventurados, felizes, aqueles que são perseguidos, porque são preguiçosos, desorganizados, improdutivos no seu local de trabalho, e assim são perseguidos pelo supervisor, pelo chefe. Bem-aventurados sois. Não, ele não diz isso. Ele não diz bem-aventurados que têm um senso de autojustiça e são ofensivos a todo mundo, e por isso são perseguidos. Ele não está dizendo isso. O Senhor Jesus Cristo não está dizendo: bem-aventurados vocês cristãos, quando vocês são perseguidos porque são caloteiros, e não cumprem os seus contratos, e compram no crédito, não pagam, e fazem isso e fazem aquilo, e imagina que Deus lhe está blindando de qualquer mal e de qualquer pecado, e aí são perseguidos pelo mundo, pelas autoridades. Ele não diz bem-aventurados esses, não diz bem-aventurados que estão passando por maus bocados, porque se comportam como mundanos e querem que os mundanos se comportem como crentes. Ele não diz bem-aventurados são essas pessoas. Ele diz bem-aventurados que são perseguidos como crente, por uma vida como cristão, de um crente. O Senhor Jesus Cristo não diz bem-aventurados os que são perseguidos pela chacota do mundo, dos familiares, porque são tão nécios e cobiçosos ao ponto de entregarem suas geladeiras, seus bens, sua poupança a uma igreja, para ver se em troca recebem uma fortuna financeira, não recebem nada e agora são vilipendiados por toda a família, quando foram roubados por líderes avarentos e perseguidos por a própria família por causa de sua ganância. Ele não diz: vocês são bem-aventurados. Não são esses os bem-aventurados.
O Senhor Jesus não diz: bem-aventurados sois vós, quando em nome de serem cristãos, não controlam a língua, são fofoqueiros, falam o que não devem, assim são perseguidos pelas pessoas. Essa promessa de bem-aventurança não é para esses. A promessa de Cristo não se aplica. Ele não diz: bem-aventurados os perseguidos. Ele diz, sim, os perseguidos por causa da justiça, por causa de mim, por causa do meu nome. Nós temos que tomar grande cuidado e não desenvolver em nós um espírito de mártir, não é? Quando nós nos encontramos em maus lençóis, em dificuldade por um mau testemunho, e fomos disciplinados pelo Senhor, ou o mundo nos desdenha. Você vê isso muito no meio evangélico, pessoas que dão um péssimo testemunho quando são atacadas por outros, dizem que são perseguidos por sua fé. Não imaginar que é por nosso caráter e nossa vida sincera. Pode ser por causa do nosso orgulho, da dureza do coração, um senso de autoimportância. Assim, querido amigo, perseguição aqui tem a ideia de caçar, de perseguir um exército atrás de um inimigo em fuga. Oprimir não é por causa da religião. Nós, em nosso país, não enfrentamos essa perseguição física. Mas você sabia que neste exato momento, muitos milhões de cristãos são perseguidos desta maneira na Coreia do Norte, na China, em Cuba, na Rússia e em tantos outros lugares? Sabia que na Europa Ocidental a igreja agora é perseguida juridicamente por firmas LGBT que estão de olho em qualquer coisa para trazer um processo em cima? Você percebe que isso está começando a chegar no Brasil por causa da fé, por causa de Cristo, por causa dos valores da lei de Deus, da vontade de Deus, dos princípios de Deus. A causa é simples. Qual é o crime deles? Se esforçar por serem justos em um mundo injusto, retos. Serem retos em um mundo torto, serem morais em um mundo imoral. E quanto mais nós nos aproximamos do fim, isso vai se tornar mais e mais evidente. Não é perseguição, queridos, por causas raciais, econômicas ou políticas, mas por causa da nossa fé. Ser perseguido por causa da justiça, não é? Contar para o Salvador, ser para Ele, porque a justiça de Cristo é a nossa causa e a nossa vida. Lá no Salmo 69, versículo 9, falando nas palavras do Messias, o salmista diz: as afrontas do que te afrontaram caíram sobre mim. E Paulo fala sobre o vitupério de Cristo que ele deveria levar, e os crentes também, em nosso corpo, em nossa vida. Meus irmãos, eu preciso concluir. É uma realidade a vida cristã, é parte da vida cristã este antagonismo. E porque Satanás não pode colocar as suas mãos sobre o corpo de Cristo visível, como ele fez lá no primeiro século, ele põe agora contra o seu corpo invisível, que é a igreja. Ele irá continuar fazendo isso. Claro, nenhum crente deve buscar perseguição, buscar provocar, não é? Mas, se por um esforço sincero, diante de Deus, para ser um cristão, viver uma vida como crente, testemunhar de Cristo, o crente, ele é perseguido, então alegrai-vos, diz o Salvador. Essa é uma evidência que somos filhos de Deus. O Senhor Jesus começa dizendo: sou eu quem vos envio. É Ele quem nos enviou, fomos salvos, Ele está conosco, nós devemos ir e falar sem medo. Portai-vos prudentemente, então, inofensivos. Essa mistura maravilhosa de prudência e inocência, de mansidão e força, nós vemos isso nas bem-aventuranças. Mas acautelai-vos. Tome grande cuidado, nós temos uma missão, nós estamos ganhando campo, terreno para o Evangelho de Cristo, alcançando almas. Nossa bandeira é o Evangelho, não é ação social, é alcançar almas. E não fique ansioso sobre o teu testemunho, que você irá falar diante dos homens em um contexto antagonistas. E lembre-se, estas coisas irão acontecer se nós somos fiéis. Haverão traições, seremos odiados, e alguns mesmo martirizados. Mas nós devemos lembrar essas palavras do Senhor Jesus Cristo na última comissão, lá em Mateus 18. Eis que estou convosco. Qual é o resumo disso aqui? É que a vida cristã não é uma vida isenta de dificuldades. É a marca da vida cristã.
E que o Senhor não vai tirar os espinhos dessa rosa. Ele nos dá esta vida cristã, esses espinhos, é parte do nosso testemunho. E que nós devemos atravessar essas dificuldades até chegarmos na glória eterna. É parte da vida cristã. Oh, querido amigo, se uma pessoa é tão amada pelo mundo, um cristão tão amado pelo mundo, desconfie disso. Talvez seja tão como o mundo. Guarde-se no Senhor, lembre-se dessas palavras, Ele está conosco. Nós temos esse comando do Salvador. Ele nos abençoará. O Senhor aplique essa meditação à nossa vida nessa manhã. Vamos